Se você tem uma residência no estilo mais minimalista, contemporâneo, uma luz mais fria é mais adapta, eu acho, né? Assim, do ponto de vista estético e que rende melhor, porque o que é? O branco e o frio depende da composição do espectro luminoso. O espectro luminoso é a soma de todas as ondas, das frequências de onda. Então você tem, de acordo com a característica desse espectro, né, dessa qualidade desse branco, vamos dizer assim, ele tem mais azul, ele tem mais amarelos, ele tem mais vermelhos, ele tem mais verdes. Hoje, com a tecnologia LED, a gente consegue customizar qualquer tipo de cor. A gente consegue, se aquele vermelho daquela almofada, ela consegue ser ainda mais intenso naquele vermelho. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a plateia. Jimmy, como é que estamos? Muito iluminados. Estamos iluminados começando esse podcast. Você se sente iluminado, Ferrari? Claro. É isso aí. Estamos recebendo aqui a incrível arquiteta ítalo-brasileira Helena Gentili. Ela é premiada Ferrari internacionalmente, reconhecida em países como Itália, Bélgica, Índia, e ela é Lightning Design. Você sabia que a luz é que cria a atmosfera dos ambientes? Opa! Vamos descobrir isso hoje. Helena, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui também. Que legal poder te receber e falar desse assunto que as pessoas precisam conhecer mais, né? Com certeza. Eu falo muitas vezes que a minha profissão ela é meio ingrata. Porque quando está bem iluminado, quando o ambiente está bem aconchegante, todo mundo percebe. Que linda sofá, que lindo quadro, que linda matéria. Pouca gente realmente vai entender que tem um projeto de iluminação bem feito. A iluminação a gente não percebe, né? A gente só percebe que tá ruim ou tá bom, né? Exatamente. A gente não vê assim, tipo, falta luz. Não, você só vai perceber realmente quando falta. Isso tanto para projeto de ambiente interno como para o externo também. Acho que na iluminação urbana ainda menos. Sim. Né? Essa consciência que a gente pode melhorar o espaço público através do instrumento da iluminação, porque a iluminação ela tem esse poder, vamos dizer assim, efêmero, né? Que a gente consegue transformar um ambiente sem precisar agredir muito fisicamente aquele ambiente. Então, sim, você trocar uma luz, dimerizar o posicionamento, mais acento ali, mais destaque aqui, você já transforma um ambiente com pouco, vamos exatamente. dizer assim. Eu fico lembrando a história, né? Digamos, a gente sempre usou o sol como nossa referência de iluminação. E aí, naquela noite, queimava óleo, coisa parecida, para poder fazer alguma coisa, leitura, alguma coisa, digamos assim. E aí, a energia elétrica transformou tudo, vamos dizer assim. Sim, a energia elétrica foi, vamos dizer assim, um marco, né, da transformação urbana também, de como a gente utilizava o espaço da cidade. E eu acho interessante até na história, durante o meu doutorado, eu fiz o doutorado em iluminação, em arquitetura e urbanismo, mas a tese era sobre iluminação urbana, a identidade noturna das cidades. Que legal. A pesquisa era vamos dizer assim, ela tinha 4 pontos focais, né? No caso era a percepção, tecnologia, comunicação e identidade. Então, como a gente analisa o espaço público e como essa luz ela pode transformar e dar um caráter para a cidade. E a iluminação pública ela nasce não no sentido de vamos favorecer as pessoas poderem caminhar no espaço público. Na verdade, a iluminação pública nasce no período absolutista e era para controlar quem está na rua, não para favorecer. Então, a gente passou de uma luz que era para controlar para, hoje em dia, a gente poder usufruir melhor do espaço. E hoje a gente fala muito sobre bem-estar, né? Como a iluminação ela consegue trazer... E porque tem outros fatores. Você mencionou, falando que nós somos guiados pelo Sol, né? E o Sol tem uma relação muito próxima com o nosso relógio biológico. Então, a iluminação é através da nossa retina. Então, a luz atinge a nossa retina, né? As ondas, a frequência de onda, atinge a nossa retina, que manda uma informação para o nosso cérebro. Já é dia ou anoiteceu? É dia, é noite, que controla os nossos hormônios. Então, hoje se fala muito sobre human-centric lighting, né? Iluminação voltada para o ser humano. E essa human-centric lighting nada mais é que uma iluminação dinâmica que quase que imita o comportamento do Sol. Então, a gente chega a aplicar isso muito em ambientes, por exemplo, que não tem incidência solar, muito subsolo. pouco. Subsolo, ou até espaço como shopping. Sim.
espaços onde... Mas no shopping tem controle. a intenção de não te fazer perceber que hora do dia é, né? Shopping, cassino... Pode ser, mas para quem é usuário, mas para quem é funcionário do shopping... Deve ser cruel. É cruel. Claro. Você não tem noção do tempo. Eu vejo isso também que aconteceu recentemente, infelizmente, com a minha mãe. Ela precisou ficar na UTI, por exemplo, e ela perdeu completamente a noção do tempo. Nossa. Essa questão de ter essa iluminação dinâmica, né? Então, ela tem ajuda não só na questão do nosso bem-estar, mas também na produtividade. Então, isso tem muito a ver... eu ensino isso nas aulas no Politécnico, que é bem focado sobre esse assunto, porque não é só mudar a temperatura da cor da luz. A gente fala que temperatura é luz quente, luz fria. Né? O sol amanhece quente, depois ao meio-dia ele é frio, e depois no entardecer também é mais quente. Então, a gente introduzindo não é só a questão de você mudar a temperatura de cor, mas também tem a questão da intensidade e o tempo. Então, para você ativar a nossa melatonina ou cortisona, para você ficar mais ativo ou para você relaxar, tudo tem a ver com a iluminação. Então, a luz tem um efeito visual e não visual no nosso... E isso, aplicado na arquitetura com critério, só tem a trazer grandes benefícios. Sabia, Helena, que eu sempre gostei, assim, de olhar coisas de arquitetura, né? E é algo que eu acho interessante. Mas eu nunca tinha parado para observar a luz, né? Eu nunca tinha me dado conta que ambientes como cozinha e banheiro são luzes frias, ambientes de estar são luzes quentes, né? E aí a gente vai falar sobre isso para saber se isso é real ou não. Okay. Mas eu percebi o impacto da luz mais recentemente, faz pouco tempo, quando eu fui trabalhar um dia num coworking e ele tinha uma luz mais amarelinha, assim, e ela tava focada abaixo dos meus olhos, assim, não pegava muito em mim, pegava no que eu tava fazendo. E eu senti que eu fui muito mais produtivo. Eu passei um dia trabalhando, eu falei, cara, que delícia esse lugar. Interessante. Eu acho a questão do coworking um dos grandes desafios de projeto, sabia? Porque é um espaço híbrido, que ele não é um espaço só de escritório, mas ele também tem que ter uma cara de home, né? Um pouco mais acolhente. Então, e como é que eu vou fazer essa iluminação? Isso eu pergunto sempre para meus alunos, lá quando eu vou para fazer meus cursos lá. Eu falo assim, qual que seria a iluminação ideal para um coworking? Luz fria, luz quente? No seu caso, não é tanto só a questão da temperatura de cor, mas é o posicionamento da lâmpada que gerou maior conforto para você, porque você não estava, vamos dizer assim, sofrendo ofuscamento. Exato, porque, por exemplo, aqui eu tô sob ofuscamento, imagino, porque a luz tá aí acima dos meus olhos. Exato. E lá eu achei legal que ela iluminava o que eu tava fazendo, não o meu rosto. Exatamente. Então, eu falo muito isso, muito pessoal aqui... infelizmente, na escola de arquitetura, a gente tem muito pouco conhecimento sobre iluminação nesse ponto de vista. O que a gente aprende na universidade, isso eu falo de alguns anos, mas eu acredito que não mudou muito, e não mudou muito nem aqui no Brasil, nem na Itália, nem na Índia, onde eu já trabalhei, mas a iluminação é sempre vista como um elemento depois do projeto, o que é completamente desassociado daquilo que é o que a gente precisa usar. Então, a iluminação, quando eu vou fazer um projeto, todo mundo me pergunta, Helena, tem luz suficiente? Eu falei, suficiente para quem? Suficiente para quê? Aonde a gente está fazendo esse projeto? A questão cultural também é muito importante, né? Tendo essa bagagem, essa experiência de poder ter vivido muito tempo fora e agora voltando aqui para o Brasil para trazer, a cultura também influencia muito. Eu acho louco, por exemplo, em casa americana não tem aquela luz em cima. Na Europa também algumas é um abajur no canto, né? Que ilumina o ambiente todo. Aqui no Brasil é sempre uma luz de cima, normalmente. Então é uma ideia errada que a gente pensa sempre que mais luz, melhor é. Na verdade, a gente é a luz melhor distribuída. Então, eu sempre falo, é luz certa, na medida certa, no tempo certo. No local certo No também. local certo, no posicionamento certo. Então, assim, você consegue iluminar. Não necessariamente a gente precisa sempre estar iluminando de cima para baixo. Não precisa ter um sol dentro de... Não, gente, só para contar uma história aqui, né? Teve uma vez que, logo quando eu cheguei na Índia, eu fui, meu chefe ali perguntou, Helena, vamos visitar essa casa que o cliente está falando que está com pouca luz, a gente precisa dar ele quer melhorar e tal. Juro por Deus, eu entrei dentro de casa, precisei colocar o óculos de sol. Eu falava, gente, era muita luz, muita luz. E aí, assim, aí você fala, bom, tem uma questão aqui, que de um lado,
Ou o dono da casa tá com algum problema de visão, catarata, sei lá. Pode ser. Mas isso é uma questão cultural também. E isso que eu vejo muitas coisas similares aqui também no Brasil. A gente tem esse hábito, né? Não é nenhum, desculpa, a palavra está errada, não é hábito. É o comércio, né? O que você vai comprar uma lâmpada hoje, vai no Leroy Merlin, ou você vai... Só tem lâmpada de 6 mil. É difícil você achar uma lâmpada mais quente, que é a lâmpada de 3 mil, 2.700. Justamente porque no mercado não te oferece. Então a gente tem é um ciclo, né? Quem não conhece, né, acaba utilizando, tem só essa maneira de projetar a iluminação sempre vinda de cima para baixo, uma luz muito uniforme, que funciona para um espaço de escritório, que funciona talvez num ambiente... Eu fico pensando se é verdade isso, porque uma das coisas que eu percebo na parte do escritório é que, digamos, se eu trabalhar com computador ou trabalhar numa mesa, a iluminação de teto vai fazer, para iluminar bem a mesa, a iluminação tem que ser muito forte em cima, então ilumina tudo muito forte. E ele está falando daquela questão, por exemplo, por que ele ficou confortável? É o foco na área de trabalho. E o resto mais difuso, quer dizer... De novo, eu volto a falar, o cowork, o ambiente de escritório pode ser bem desafiador, porque existem a questão do, vamos dizer assim, o indivíduo e a iluminação do ambiente. Uhum. Então, hoje, mais do que nunca, a gente fala tanto de bem-estar, né? Acho que depois da pandemia... Eu tive que refazer alguns projetos justamente porque mudaram alguns estándares. A pessoa passou a viver naquele ambiente. A pessoa, eu acho que isso está estendendo para todos os campos. Não é só na arquitetura, no interiores, mas na cidade. A gente fala hoje de cidades sensíveis, cidades responsíveis, cidades... não é mais eficiência energética, não é mais smart ou intelligent, mas... o bem-estar, wellness. Então, eu tive projetos que a gente teve que refazer justamente porque mudaram alguns parâmetros. Isso era na Índia, né? Então, pessoal, vocês sabem que é outro nível. Outro mundo. O pessoal trabalha menos de 5 centímetros um do outro. Então, aí, com as novas regras, maior distanciamento. Isso teve um impacto muito grande, seja na ocupação do espaço, novo layout. Então, a gente também teve que remodelar o tipo de iluminação. E que eu estava dizendo, na iluminação de escritório, o desafio é ter essa possibilidade de você ter um controle individual e a iluminação que é do ambiente. E uma outra questão não é só iluminar mais forte, que a gente tem mais fluxo luminoso. Não é só nessa questão da iluminação que está vindo de cima, mas qual vamos dizer, a gente chama de fotometria, que é a forma da luz que sai dessa luminária. A tecnologia que a gente tem hoje, principalmente com as lâmpadas a LED e toda, né, a parte ótica, porque a gente fala, tem a luminária, mas depois existe o corpo óptico. Então, a luminária, que nada mais é um corpo óptico com uma sorgente, com uma lâmpada dentro. Então, esse corpo óptico, essa que podem ser filtros, lentes, que a gente chama para anti-ofuscamento, tudo isso ela vai, vamos dizer assim, ela vai ter um impacto na forma que essa luz vai sair da luminária. Ela pode ter um facho estreito, ela pode ter um facho largo. E no escritório existem as famosas lâmpadas que a gente chama de batwings, que ela tem uma forma justamente mais alongada nos extremos, que é para iluminar 2 mesas com uma luminária só. Então, o projeto de iluminação não é só do ponto de vista, vou dizer assim, estético e iluminar de uma maneira sempre uniforme. Existem outras técnicas, né, que no caso, o especialista em iluminação, lighting designer, que é o que a gente domina, né? Então a gente tem toda a parte de poder sugerir melhor ao cliente ou o tipo de... Por isso que eu falo, para quem, quando, como. Então são perguntas que daí eu consigo especificar, olhando de acordo com o orçamento, o que é tecnicamente possível para fazer, porque já teve cliente que falou, quero criar o arco-íris dentro do espaço. Pode. Quero vencer o sol. Né? O sol, pra gente, eu digo lighting designer, é a nossa inspiração. Né? A gente parte da luz natural, que é a melhor luz que a gente tem, do ponto de vista de resa cromática, eficiência. Só que o sol a gente não consegue dominar, a gente controla. Tem aquela técnica de luz zenital, né? Que daí aproveita essa incidência. Exatamente. Por exemplo, a técnica de luz zenital a gente aplicou num hospital que eu estou fazendo em São Paulo, Hospital Ponta Porã, hospital veterinário.
E ali a gente aplicou 2 coisas. Uma era o objetivo de trazer essa luz zenital para ter um ambiente mais igual possível com o ambiente externo. Para explicar, pessoal, a luz zenital, ela vem de cima. Vem de cima. Né? Ela vem de cima e a gente acabou fazendo umas aberturas. E é natural, né? Então, a gente acabou tentando reproduzir a luz natural dentro do ambiente. Por 2 questões. Uma, que é a questão óbvia de quem trabalha ali nos veterinários, que passam muito tempo ali dentro. Então, é uma luz dinâmica. E o segundo ponto também é para diminuir o estresse dos bichinhos. Claro. Né? Porque tem toda essa questão. Então, assim, espero que em breve o hospital vai inaugurar. E ali a gente vai fazer também uma pesquisa para ver realmente qual o impacto dessa iluminação a longo prazo, né? Porque então ali essa é uma técnica que a gente acabou utilizando para esse tipo de ambiente. Pode funcionar em outros lugares? Pode. Mas por isso eu acho que é muito importante a gente ter essa avaliação, né? E quanto mais antes, vamos dizer assim, o lighting designer poder participar do desenvolvimento do projeto, desde o conceito, melhor é o resultado. A luz dinâmica que está falando é um ajuste ao longo do dia, certo? Exato. Isso é por causa da iluminação externa ou porque tem alguma inteligência na iluminação? Existe um controle, um sistema de controle. Você pode associar com a iluminação externa. Isso seria excelente. Principalmente quem está pensando em economia de energia. Né? Você tem um sistema, você fala, quer economizar energia, tem que fazer projeto. Esse é o básico. Mas a gente consegue conciliar a iluminação natural com a iluminação artificial e principalmente balancear. Porque às vezes você não precisa estar com a iluminação artificial acesa 100%. Né? Se você está tendo um certo horário do dia, de acordo com a orientação do edifício, né? Quanto que entra, então isso também entra. E aí, no caso, essa iluminação dinâmica que eu falo, ela é uma iluminação dinâmica, seja do ponto de vista que ela muda de temperatura de cor, ou seja, ela passa do quente para o frio, para o quente de novo, e também muda a questão da intensidade da luz também, porque tudo isso tem a ver, como eu dizia antes, que afeta o nosso sistema biológico. Né? Eu fico pensando que passa a ser mais um problema de ajuste pessoal, né? Digamos, eu fico pensando, o ar-condicionado é um desafio para manter a temperatura, que todo mundo tem uma temperatura ideal. Isso é verdade. A iluminação também deve caminhar numa direção parecida. É parecido nesse sentido, sim. Por isso que quando eu falo é um desafio, justamente, e eu acho que hoje o grande diferencial é a gente poder projetar espaços flexíveis. Flexível também na tipologia de iluminação. E dá para fazer, não precisa investir tanto. Às vezes é só no sistema de on-off, né, no claro. interfone, do jeito que a gente posicionou as luminárias, a gente consegue criar cenários. Se você consegue criar um cenário, 2 cenários diferentes, e eu falo justamente isso após pandemia, que eu não sei vocês, mas quem passou muito tempo em casa, eu acho que deve ter notado, você não tem o meu home office, no começo foi meio adaptado. Claro. Né? Então a gente começa a perceber isso, que quanto mais a gente conseguir introduzir essa questão vamos assim, fator dinâmico, que pode ser com um simples dimmer, né? Dimmer é para você aumentar ou diminuir a intensidade da luminosa, ou, no caso, uma inteligência um pouco maior, que daí você economiza desde o ponto de vista energético, mas você também economiza no sentido que você garante esse sistema por mais tempo. Você aumenta a vida útil de uma lâmpada, fazendo esse tipo de projeto. Isso que eu falei de banheiro e cozinha luz branca e quarto luz quente, sala luz quente, eu vi que você me olhou, eu queria entender, isso é um mito? É um mito. É um mito? Para mim é um mito. Não, a temperatura de cor, eu acho que ela tem muito a ver, muito mais com a questão do que tipo de atmosfera, que tipo de material que a gente está utilizando dentro do espaço. Luz, matéria e cor é tudo uma coisa única. Tudo que a gente está vendo aqui é porque existe uma relação entre a luz que incide nesse material, ela absorve, reflete e chega na minha retina, que depois eu vou interpretar no meu cérebro. Por exemplo, cor existe só na nossa mente. Mas isso é um tema para um outro podcast. Sério? Pô, isso aí meu cérebro bugou agora aqui, Dudu. A cor existe só no nosso cérebro. Tudo é preto e branco? Não. Mas, na verdade, esse boneco, que cor que ele é? Ele é azul, meio Na roxo. verdade, ele é tudo azul, ele é todas as cores, menos azul.
Porque o azul é o que ele está refletindo. Não, é o que ele reflete. Todas as outras cores ele absorve. O azul é a única que ele está refletindo, é aquilo que a gente vai perceber. Então se tem uma coisa que ele não é azul. Exato. Então, assim, já finalizamos por aqui. Mas, que demais. Por isso que eu falo assim, a gente pode ter uma residência, por exemplo, se você tem uma residência no estilo mais minimalista, contemporâneo, uma luz mais fria mais adapta, eu acho, né? Assim, do ponto de vista estético e que rende melhor, porque o que é? O branco e o frio depende da composição do espectro luminoso. O espectro luminoso é a soma de todas as ondas, das frequências de onda, então você tem, de acordo com a característica desse espectro, né, dessa qualidade desse branco, vamos dizer assim, ele tem mais azul, ele tem mais amarelos, ele tem mais vermelhos, ele tem mais verdes. Hoje, com a tecnologia LED, a gente consegue customizar qualquer tipo de cor. A gente consegue, se aquele vermelho daquela almofada, ela consegue ser ainda mais intenso naquele vermelho. E isso está sendo estratégia. Por exemplo, a Starbucks, ela desenvolveu, né, junto com a CRI, uma outra fabricante, a iluminação, o LED que eles têm ali, ele está, vamos dizer assim, customizado para realçar aquele verde, que é o verde da marca da Starbucks. Sensacional. Então, luz vamos dizer assim, é aquele link entre arquitetura, espaço, pessoas. O branco, na minha percepção, que eu conhecia, eu entendia que o hospital, que a cozinha, ela tinha um enfoque de ficar mais branco, teoricamente, para salientar o máximo possível imperfeição, sujeira e coisa parecida. Ele diz que, teoricamente, a gente consegue perceber mais detalhes pelo fato de ter, talvez, o espectro mais aberto. Não necessariamente. A gente sempre fala, existem duas coisas. Uma é a temperatura de cor, que é o fator de você dizer que é uma luz fria ou uma luz quente, vamos simplificar. E o segundo fator é que a gente chama de índice de reprodução de cor, IRC. Esse IRC ele é independente da temperatura de cor, então eu posso ter um índice de reprodução de cor alto, seja na luz fria e na luz quente. Essa questão, esse mito, né, da iluminação mais branca, é que isso vem da tecnologia, né? Então, a tecnologia, principalmente falando do LED agora em específico, porque o LED dominou. Então, falar de outros tipos de lâmpada hoje é quase que... Eu tenho alguns receios sobre isso, mas enfim. A questão do LED, a luz branca, porque ele emite mais fluxo, ele tem mais fluxo luminoso, ou seja, ele é um pouquinho mais eficiente. Na eficiência, quando eu falo de eficiência, é fluxo luminoso dividido pela potência que ele consome, ou seja, quanta luz ele produz dividido por quanta energia ele absorve. Então, a luz branca, nesse sentido, é mais usada porque ela tem uma eficiência um pouco maior. Então, essa questão de você perceber detalhes não está na luz branca em si, mas como essa luz está distribuída no espaço. Então, a gente chama de acuidade visual, esse fator. Então, a acuidade visual tem a ver com a exposição, tem a ver com o flickering. Não sei se vocês já ouviram falar de flickering, que às vezes não é perceptível para o nosso olho, mas se eu pegar o estrobo, assim. Se a gente, dependendo da qualidade do LED ou da qualidade também do driver, porque daí a gente todo mundo fala LED, mas existe a fonte. Aqui no Brasil fala fonte, mas o nome chama driver. E esse driver, ele que emite as pulsões, né, elétricas para fazer a lâmpada funcionar, fazer o LED funcionar. Então, esse tipo de coisa, o flickering, como a luz está sendo distribuída, ou seja, essa forma, essa fotometria que a gente chama, né? Então, é uma luz difusa, ela é uma luz de destaque. Então, muita gente usa aqueles spots para iluminar a cozinha. Completamente errado. Sim. Não, vou dizer, desculpa, não posso dizer completamente errado. Mas a cenoura fica totalmente iluminada. Mas você cria muita sombra. Né? Então, assim... No caso, seria o ideal que se ela fosse mais difusa. Uma lâmpada difusa mais adapta para defender, de acordo com a tarefa, essa, vamos dizer assim, essa é a mágica que a gente faz. Então, o hospital usa a luz branca de propósito, por quê, então? Se isso, teoricamente, não é determinante. Eu acho, que eu digo, é a questão da eficiência energética, porque a luz branca ela tem um fluxo maior e consome menos energia. Isso pelo menos nas tecnologias mais antigas, né? O LED... a questão da fluorescente, né? Que ainda se utilizava bastante. Hoje, por exemplo, nesse hospital, a gente optou por uma temperatura de cor não muito fria e nem muito quente. A gente chama de luz neutra, é um 4K, 4000 Kelvin. A temperatura é medida em kelvins. Então, a gente
A gente fala que é em 4.000, que é uma luz neutra. E nos ambientes onde a gente precisa, ou que tem pouca incidência de iluminação natural, e onde são feitos alguns procedimentos, tipo sala de cirurgia, UTI, a gente introduziu essa luz dinâmica para ter um maior conforto e menos estresse para os bichinhos também. Esses tempos a gente tava num evento, até o Ferrari tava comigo, né? A gente tava conversando com... Eu tava do lado de um canhãozão daqueles que ilumina o céu, sabe? Em evento, assim. Sim. E aí Faz aquele feixe que fica transitando nas nuvens. Né? Isso, aí a gente começou a conversar com um técnico ali que tava cuidando daquela iluminação. Aí ele explicou um pouco pra gente, daí a lâmpada tinha desligado, só que ela tava quente, daí ela não ligava de novo, tinha que esperar. Isso aí é a tecnologia da lâmpada. Isso, e aí ele falou que uma coisa que foi muito determinante, né, ele trabalha nessa área, é que eles criaram como se fosse uma panelinha, assim, né, que daí a lâmpada emite pra essa panelinha a luz, e daí ela volta e reflete no refletor gigantesco que tem, e joga muito mais luz focada, né? Faz o feixe, né? Faz o feixe. Assim, é a ótica, né? É a isso. ótica que a gente fala que é uma parábola, né? Ela Isso. é metal. Isso, exato. Que daí a luz bate e volta, e daí ela é projetada nos espelhos que tem Dentro do equipamento. E diz que isso é uma técnica não muito antiga, assim, é uma tecnologia, uma tecnologia talvez recente, ou Sim. uma mudança. Bom, gente, o mundo da iluminação é isso que eu... Ele falou, os chineses criaram isso? Não sei dizer se foram os chineses exatamente que criaram essa técnica, mas, por exemplo, a Claypac, que é uma das referências em iluminação de entretenimento, vamos chamar assim, eles têm um museu, e justamente essa técnica dos espelhos, né, que é para você, tem dois fatores. Potencializa não sei quantas vezes, né? E tem outra coisa que você tenta evitar que o fluxo volta direto para a lâmpada, senão a lâmpada queima. Ah, sim. Né? Então, eu estava dizendo da Claypac ali, que é um museu que tem lá em Milão, que ele mostra todo o desenvolvimento dessa lâmpada de entretenimento, e que eu ia falar, a iluminação, muita gente hoje em dia pensa tão pequeno, é um campo tão grande. Quando eu decidi ir para a Itália, assim, eu ganhei uma bolsa de estudos. Pois é, conta da tua vida, assim. Posso contar? Pode, a gente quer saber da tua vida. A gente falou bastante de iluminação, vamos voltar a falar, mas... Vamos botar uma luz nesse assunto. Conta da tua vida, assim. Vamos contar um pouquinho da história. Bom, como é que foi parar no mundo? Como é que eu fui parar no mundo? Eu digo que eu sou muito feliz pelas oportunidades que eu tive através dessa minha profissão em iluminação, em projeto de iluminação. Eu me formei em arquitetura pela Universidade Federal de Curitiba e eu sempre tive essa vontade de estudar fora e de buscar conhecimento extra. Era muito interessada sempre na parte do urbano, em grandes escalas, era a coisa que eu mais gostava durante a faculdade. E aí eu lembro que um dia eu fui no consulado italiano, eu estava procurando bolsa de estudo para poder me bancar, estudar fora, e um dia eu cheguei lá no consulado e eles falaram assim, eu falei, o que tem de bolsa? Bem assim, o que tem de bolsa aí? E aí, aquele dia, ela me mostrou mestrado em Lighting Design em Roma, tal, Lighting Design. A minha tese, né, do meu tema de graduação, já tinha colocado a introdução de uma iluminação cênica e tal, que era um espaço público, eu tinha feito um projeto, mas eu nunca tinha ouvido falar de Lighting Design. E aí, quando eu fui pesquisar, eu achei fantástico, justamente porque é um elemento que a gente consegue transformar o espaço público, no caso, que era o meu interesse no começo, que de uma maneira rápida, né, relativamente rápida, de transformação, e eu comecei a me interessar, eu falei, bom, aí eu entrei, fiz as provas, né, para conseguir a bolsa, consegui a bolsa de estudos e fui para Roma. Ali eu me especializei, eu fiz um curso lá na Sapiência, um ano e pouco, e, vamos dizer assim, era para eu voltar. E tu gostou, assim, de ir pra lá? Como é que foi a experiência? Foi maravilhoso. É engraçado algumas coisas também, porque... Já tinha morado fora ou era a primeira vez? Não, eu já tinha morado fora, eu tinha feito um intercâmbio para os Estados Unidos. Aprendeu italiano lá? Eu aprendi italiano lá. Eu sou de origem italiana, né? Meu avô é italiano, mas... A gente falava muito... Meu pai nunca falou muito italiano também com a gente, então eu sabia algumas palavras, a gente sabe se virar, né? E aí eu lembro que eu fui para a Itália sem saber falar muito. Eu tinha feito um curso de 2 meses antes de viajar. Só para não ficar desesperado. Mas ficou. Total. Eu cheguei em Roma, eu lembro que você aprende assim, né?
cosa vuoi mangiare? Não? O que você quer comer? Né? Ou vamos comer, andiamo a mangiare. Cheguei em Roma, né? Fui morar com uma menina italiana e eu tinha colocado na minha cabeça, eu vou dividir casa só com italianos, porque eu queria... Porque se a gente acaba... Claro. Né, no clube do brasileiro ali. Tinha grandes amigos brasileiros. A gente tinha o nosso grupo, né? Até hoje ainda. Eu sou muito feliz que hoje eu tenho amigos em qualquer lugar. Que legal. Essa eu acho que foi a maior riqueza que eu consegui na minha vida, depois desses 16 anos morando fora. Foi que se eu quiser ir para Hong Kong, eu tenho um amigo em Hong Kong, eu tenho um amigo em Paris, eu tenho um amigo em Londres. Então, assim, eu acho que essa foi a grande... Amigos brasileiros e não, né? Sim. Quero ir para a Índia, eu tenho grandes amigos lá. Mas eu estava dizendo, daí morei com a italiana e tal, e aí um dia ela virou para mim assim, Helena, andiamo amanhã. Eu, que? Não é amanhã. Era andiamo mangiare. Só que era um modo de falar, o dialeto. Romanizei. Eu também tive que pegar um dicionário. Pastor, Helena? Esquece. É isso aí. A gente vai se acostumando depois, né, com o ritmo. E foi muito engraçado. Então, assim, outras coisas também, que nem o italiano e o português é muito parecido, né? Então, tinha várias vezes que, para mim, qualquer coisa, eu colocava are no final do verbo italiano. Pensar, pensare. Amare. Tudo are. E aí, então, algumas palavras são, se a gente fala, imagine, em italiano é immagine, só muda um pouco o acento, né? Então, para mim, tinha tantas palavras relativamente parecidas. Então, quando a gente comecei lá no curso, eu tinha 2 colegas brasileiras também lá, a Maria Clara e a Giovana. A Giovana trabalha até comigo até hoje. E aí a gente tinha que fazer um projeto. E nós fizemos um projeto de uma lâmpada, que era uma lâmpada para deficientes. Então, a gente tinha um objetivo de ser uma lâmpada que fosse fácil de manuseio e tal, voltada para o deficiente físico. Só que a palavra deficiente em italiano, na verdade, significa idiota, né? Quando eles querem se referir a uma pessoa deficiente física, eles falam disabile. Só que a gente não sabia que era disabile. E no dia da apresentação, a gente... Então, porque essa lâmpada, qualquer deficiente può aprire, può fare, il deficiente... Praticamente a gente estava falando assim, não, essa lâmpada qualquer idiota pode usar. Aí os professores olharam assim pra nossa cara, tipo assim... Realmente inovador. Qual o problema que vocês têm com as pessoas, né? Vocês fazem um design assim, o deficiente usa, deficiente... Até a gente mostrar a imagem que tinha um deficiente na cadeira de roda, né? Aí todo mundo riu, né? Foi aquela, vamos dizer assim, foi alguns episódios, né, que é a questão da língua. A gente acha que na Itália é muito parecido com o Brasil em algumas coisas também, mas eu lembro também uma outra vez que eu vi um pessoal gritando na rua, assim, eu estava no meu quarto estudando, e mas que, blá, 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 blá. Falei, cara, eles estão se pegando, né, vamos lá ver. Cheguei na janela, os caras estavam se abraçando. Tipo assim, é uma maneira de falar, até meu irmão esses tempos aí fala, mas você fala muito alto. Eu falei, desculpa, é o hábito. Então, assim, ir para a Europa, ir para a Itália foi, assim, uma realização pessoal difícil. Não é fácil. Todo mundo acha que, porque você está na Europa, tudo fácil. Não é fácil. A distância, a família, eu conquistei tudo sozinha. Eu sou muito orgulhosa de falar sobre isso. Fui para lá com uma bolsa de estudos, era para ficar só 1 ano e acabei ficando 16. Caramba. E foi que Tua consegui vida aconteceu. emprego e fui... Assim, a minha vida profissional iniciou ali, né? Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi ali e hoje meu objetivo é trazer um pouco dessa minha experiência, né? Vamos dizer assim, intercontinental, porque... Claro. Depois da Itália, eu acabei indo para a Índia. Como é que foi essa passagem? Assim, essa passagem foi uma outra história. Rapidinho, só passando aqui na questão da Itália, eu vejo o lado da Itália muito focado pro design, para comunicação, e a gente não tem isso do nosso lado, assim, a arte também, né? A inspiração. Milão é a capital da moda, né? O trabalho da moda e do design. Mas o trabalho lá é muito diferente do daqui por causa disso, não? Eu acho que tem alguma atenção maior em relação à estética. Parece que os italianos nascem com gosto, com bom gosto. É impressionante. Mas eu falo assim, é uma questão cultural, porque eu vejo as crianças desde 5, 6 anos, você vai visitar qualquer museu na Itália,
tem sempre um grupo de crianças. Aqui também tem, mas eu acho que assim, a facilidade de você vê um Miró, você tem um Van Gogh, você tem um Botticelli a 500 quilômetros, nem isso. 500 quilômetros é muita coisa para a Itália. Quando eu falava que eu estudava em Curitiba, eu sou do interior de São Paulo, eu fazia faculdade em Curitiba, são quase 700 quilômetros. E tinha vezes que eu ia passar um final de semana em casa e voltava. Para mim, é normal, né? Fazer essas viagens à longas, noite ali, acordava já num lugar enorme. Exato, pega um ônibus no dia seguinte. Na Itália, você vai fazer uma viagem de 4 horas. Nossa, você atravessa o país, né? Uma viagem. Milão, Roma são 4 horas de carro, gente. Ou, desculpa, de trem. De carro são umas 5 horas. Mas mesmo assim, a gente faz isso. Bate e volta para Curitiba. Exato, exatamente. Bate e volta. Então, assim, a proporção... falando da Itália, né? Essa questão da estética, do design é muito enraizado. Eles têm uma cultura e, às vezes, até uma limitação. Eu lembro que... Eu estudei arquitetura aqui, eu fiz uma boa universidade, mas quando eu cheguei no Politécnico, porque eu fiz primeiro o meu mestrado em iluminação em Roma, depois eu comecei a trabalhar no escritório, trabalhei com a Suzana Antico, trabalhei 6 anos lá, onde a gente começou a desenvolver projetos de plano diretor de iluminação, a gente trabalhou muito na questão de patrimônio, patrimônio cultural, patrimônio arquitetônico, espaços públicos, foi o que a gente trabalhou mais na Bélgica, na Suíça e na Itália, que foi esse período que eu trabalhei com ela. Até que um dia eu sempre gostei, era um desejo meu de ser professora, né? Uma coisa que eu gosto muito. E aí eu tinha interesse em fazer um doutorado e acabei passando também. Aí fui estudar no Politécnico de Milão, que é referência no design, né? E Milão é a capital da moda, do design, da arquitetura. E quando eu cheguei lá, assim, só a dimensão da biblioteca, eu me sentia burra. Eu falava, gente, assim, de um lado... Eu vejo assim, o nosso curso de arquitetura aqui, como a gente tem bons professores, tem boas universidades, mas a gente é sempre voltado muito para o prático, para o aplicado. E na Itália, o desenvolvimento de conceito, de técnica, estética, isso é muito maior. Pois é, que tem vantagens e desvantagens. Claro. Quando eu cheguei lá, eu já tinha feito estágio. Porque aqui na universidade, aqui no Brasil, é obrigatório a gente fazer estágio na arquitetura. Então, eu já cheguei lá, já tinha experiência de trabalho. Sim. Mas como assim você já tem experiência de trabalho? Eu falei, já estudei, fiz 5 anos de faculdade e em 3 anos já estava trabalhando. Claro. Né? Durante a faculdade já estava trabalhando. Na Itália não tem muito essa cultura. O pessoal primeiro faz o curso... E aí lá 3 anos, depois mais 2 de especialização, e depois você vai para um doutorado. Só que não cai no mesmo problema que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, de a gente só valorizar o mecânico e esquecer do lado criativo, da comunicação. Porque eu imagino que lá eles provavelmente pagam pelo fato de ser uma coisa bonita, valorosa, e não necessariamente só porque tecnicamente funciona. Exatamente. E aqui a gente está numa visão meio contrária, assim, digamos assim, não tem valor nenhum se não tiver, é só funcionalidade funcionando. Eu acho que o ideal seria achar um equilíbrio, né, entre técnica e estética, né? Na Itália, no caso, às vezes peca demais. Eu dou aula no curso de arquitetura, de interiores lá no Politécnico, faço parte do corpo de professores do mestrado em iluminação, que é o Master in Lighting Design e LED Technology. E o que a gente vê? Alguns alunos que passam horas numa prancha que é um quadro. É um desenho maravilhoso. Só que eu olhava e falei assim, eu entendo isso porque o desenvolvimento do projeto a gente trabalha em fases. Existem, para cada fase, na fase de conceito, você ir para o lado muito técnico, você acaba perdendo. Que é como a gente vai contar a história, porque o conceito é aquilo que liga. Claro. Né? Que vamos dizer assim, faz... você te ajuda a direcionar. Né? Porque você pode usar uma lâmpada dessa, você pode usar... qualquer tipo. Então, tendo um conceito, uma estética bem estruturada, você consegue desenvolver melhor o projeto, né? E aí, então, chegava muitos desenhos maravilhosos. Isso é uma coisa de conceito. A hora que chega na fase vamos dizer assim, o anteprojeto executivo, o pessoal continuava naquele desenho e falava, pessoal, né? Então, tem o lado bom e ruim, eu acho, assim... Eu aprendi muito nessa questão de desenvolver ideias e conceitos. E querendo ou não, gente, a gente está ali no berço, né, onde nasceu essa questão da arte. A Itália, hoje em dia, acho que até hoje eu não entendo porque não é um dos países mais ricos da Europa. Pois é.
que só de patrimônio cultural, histórico-cultural, é mais de 70% do território da Itália. Então, assim, eles são muito conservadores também, falando até do ponto de vista de iluminação. Por exemplo, você usar a cor no espaço, iluminar uma catedral, iluminar uma fachada, alguma coisa, utilizando muita cor na Itália, o pessoal já te olha torto. Já na Índia, se eu não usar cor, é onde já se viu. Pois é. Né? E acho que aqui eu estou no intermediário, né? Aqui no Brasil, e espero fazer Como mais é que foi essa por tua aqui. ida pra Índia? Então, a ida à Índia, terminando, né? Eu emendo uma história na outra, gente. É assim, mestrado, depois eu fiz doutorado, e quando eu estava dando aula lá no Politécnico, eu trabalhava no laboratório se chama Laboratório Luce, que era onde a gente fazia pesquisa, eu tinha alguns cursos, fazia pesquisa, trabalhava com tutor também ali no Master. E aí, um dia, esse indiano foi convidado para fazer uma aula no nosso curso. E ele falava sobre IoT, né, Internet das Coisas. Como eles trabalhavam no escritório deles lá na Índia, tinha vamos dizer assim, essas soluções integradas, né, que eles integravam luz, networking, segurança, áudio, automação. vídeo, automação no geral, né? Então, mas eles estavam sempre com aquela automação inteligente, que eu acho que ainda a gente não chegou nessa realmente inteligente. Ainda a gente é dependente da tecnologia, ainda a gente é dependente de estar ali no botãozinho, seja no teu celular ou no dando controle, input, né? colocando input. Ainda o ambiente não está inteligente o suficiente para você... Chegou, ele vai entender teu estado de espírito através dos teus batimentos, do teu relógio, dos teus hábitos, para poder aprender e o ambiente depois se modificar de acordo com aquilo que, né, vamos dizer assim, é o teu padrão. Mas aí, então ele veio dar essa aula e ali a gente se conheceu e passou um tempo, mas vem para a Índia, Helena, vem para a Índia e tal. E eu, na época, eu acho que eu devia estar bastante acomodada, né? Eu falava assim, o que eu vou fazer na Índia, né? Eu estava com meu emprego relativamente, né, estável na Itália, já estava lá trabalhando há muitos anos, tinha meus colegas, fazia bastante coisa e tal. Aí um dia, infelizmente, como aqui também acontece, a universidade precisou fechar o laboratório onde eu estava trabalhando, onde eu tinha meu contrato. Então, dali que foi assim, falei, e agora? Né? Eu tinha alguns meses para ver o que eu ia fazer, né? Porque o contrato acabava em novembro. Aí eu lembrei do indiano, eu não sei porquê. Vou ser bem sincera, a Índia nunca foi, assim, não estava nem na minha lista entre os top 10 onde eu queria visitar. Sim. Né? Nunca fui uma pessoa assim, eu achava interessante, mas eu queria ir para a China antes, eu queria ir para o Japão antes, eu queria fazer outras viagens e não tinha pensado na Índia. Só que eu comecei a conversar com ele começou a me mostrar a tipologia de trabalho que eles tinham lá e eu falei assim, quer saber? Eu sou uma pessoa assim, muito aberta, eu tenho uma cabeça, né, eu falo, por que não? Ele estava me oferecendo viagem, ia me pagar, eu falei assim, no máximo, o que vai acontecer? Eu vou conhecer a Índia, vou passar um mês lá e volto. Claro. Né? E eu fiz eu acho que eu sofri tanto antes de ir, porque a gente tem essa imagem da Índia que é um país, né, não vou dizer, tudo que a gente imagina caótico, assim. Caótico, sujo, bagunçado, né? Então, você morou na Índia? Eu falei assim, gente, eu não fui fazer retiro, eu fui trabalhar. Sim. É outra coisa, é outro esquema, não é namastê todo dia. Né? Então, lidar com essa... que é uma cultura ainda bem diferente da nossa. Loucura, bem diferente da nossa. E assim, aí quando eu cheguei, né, eu fui para lá, comecei a trabalhar primeiro como consultor, então eu fazia alguns projetos, dava consultoria para eles, eu ficava 1 mês na Índia, 3 meses na Itália. 1 mês na Índia, 3 meses na Itália, no começo, e a gente acabou triplicando a quantidade de projetos. Ele tinha lá uma quantidade de 30 projetos por ano, a gente passou a ter 80. Então, desde aí, e quando eu cheguei lá, ele tinha, a maioria, o foco era ainda projetos residenciais. E aí, depois de 1 ano, a gente já estava com 50% residenciais e os outros 50% projetos corporativos, projeto urbano. Então, a gente trouxe uma diversidade maior ali pro tipo de projeto que a gente tinha lá na Índia. E aí foi natural, assim, acho que foi um desenvolvimento, eu acho que foi
uma parceria muito boa até quanto durou. E a gente desenvolveu muita coisa interessante, assim, desde Chegasse museu... a ficar direto lá, não? Sim, eu morei 3 anos lá. Aí ficasse direto. Daí fiquei direto. Daí chegou uma outra proposta melhor ainda. Ele falou assim, olha, a gente, né, melhorou com o teu trabalho, porque querendo ou não, para eles, eu era um diferencial. Claro, né? Aquela coisa assim, eles olhavam assim para mim, essa é uma história engraçada. Logo que eu cheguei lá, então assim, eu não tinha muita certeza se eu ia ficar ou não. Porque, como eu estava dizendo, antes de eu viajar, eu estava com tanto preconceito, né? Vou passar mal. E não sei o quê. Meu irmão, que é médico, me deu uma lista de coisas. Eu levei uma farmácia, gente, pra lá. E antes de eu viajar, eu lembro que eu passei tão mal, vomitei. Tive tensa e tal. Tudo que você acha que, né, poderia acontecer lá. Aí eu cheguei na Índia, eu falei, Bangalore. Eu fui para Bangalore, que é no sul da Índia. O aeroporto é enorme, lindo. Quantos habitantes lá? Bangalore? Nós estamos falando em milhões, né? Bangalore, se eu não me engano, são 3 milhões. Nossa. É a terceira cidade maior da Índia. Tem Mumbai... A primeira é Delhi, depois Mumbai, e aí a terceira é Bangalore. Bangalore é um polo de desenvolvimento de TI. Então, assim, todas as empresas, hoje, Google... É o Vale do Silício indiano. É o Vale do Silício indiano. Então, mão de obra barata, né? Então, assim, e ali todas as grandes empresas estão em Bangalore. E qual é a cultura de lá? Porque, teoricamente, tem a influência inglesa, né? E tem a influência, provavelmente, dos Estados Unidos por causa da tecnologia. E a própria tradição da Índia. E como é que tinha esse balaio de gato funcionando? Balaio de gato é uma boa expressão. Cara, Bangalore foi uma boa experiência. Eu acho que não poderia ter escolhido cidade melhor, porque, de um ponto de vista climático, Bangalore ela tem uma temperatura de 25, 26 graus o ano todo. Então não chega a fazer aquele calor absurdo que em Delhi chega a fazer 45 graus, Mumbai é terrível. Então, Bangalore era a cidade de jardim dos ingleses. Tem bastante influência, mas eu acho que isso já acabou bastante. O que a gente vê muito lá é alemão, inglês, claro, e francês. Então, eu vou dizer assim, eu já conhecia bastante gente, mas quando eu fui para a Índia, eu acho que eu acabei conhecendo gente de tudo quanto é lugar. Chinês, francês, italiano, alemão, inglês... sueco, finlandês. Então, eu não sei se... E aí, o que influencia muito em Bangalore é a questão da língua. Ainda bem que ali eles só falavam bastante inglês. Então, eu conseguia me comunicar muito bem, sempre em inglês, com sotaque indiano, né? Sim, que até hoje o pessoal tira sarro de mim, que meu inglês agora eu falo sorry. Sorry. É ruim, mas assim, a gente acaba acostumando, claro, né? Claro. Mesma coisa que daqui a pouco eu também vou falar queres dish. Espero, né? Eu achei engraçado, tinha um Reels no Instagram de um cara que era um indiano tentando roubar um banco nos Estados Unidos. É muito engraçado. São estereótipos, né? Mas algumas coisas é verdade. E a alimentação, assim... Você conseguiu roubar eles? Não, eles pararam de rir. Eu pedi, eu também escutei esse meme. É muito engraçado. Mas a questão que você falou da alimentação... curry, temperos, de maneira geral. Como eu falei, eu sou uma pessoa super adaptável. Eu como de tudo. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Eu falo assim, nossa, meu estômago é um estômago de avestruz, porque eu comi só realmente nunca comi nada na rua. Isso, gente, dá medo. Só que aí que tá, quando eu fui pra lá, eu já cheguei lá com uma certa posição, assim, ir pra Índia, pra mim, foi, assim, uma virada de carreira enorme. Porque enquanto eu estava na Itália, eu trabalhava no escritório, primeiro eu fui sênior, depois eu comecei a trabalhar independente, abri meu escritório em 2012 em Milão, e eu comecei a colaborar com arquitetos, com colegas, e comecei a dar aula na universidade. Então, assim, eu estava relativamente bem, né? Mas a Índia me trouxe grandes desafios, porque a hora que eu cheguei lá, eu tinha uma equipe de 8 designers. Então, eu virei project manager. Então, e é assim, né? Além de você ter que vender teu peixe, vender para a ideia do projeto, tinha que fazer toda a gestão a engrenagem do pessoal. E trazer gente nova. E assim, nesse ponto de vista, a Índia ela tem muito mais abertura do que no Brasil. E a tua equipe era tinham todos indianos? Todos indianos, que legal. Todos indianos.
Então, gente, eu tenho tanta história. Por isso tem que ter um podcast. Mas, quando eu cheguei, eu tava falando que fui pra Índia. Quando eu falei pros meus colegas italianos, né, que eu ia pra Índia e tal, eles assim, o que você vai fazer lá? Porque todo mundo tava indo, né? Isso, quando eu fui pra Índia, foi em 2017, final de 2017. O pessoal ainda ia muito pra Dubai e China, né? Eu falei, o que você vai fazer na Índia? Eu falei, né, eu recebi essa proposta, uma proposta melhor do que eu estava recebendo na Itália. Vou para lá, né? Até em casa, meus pais, o que você vai fazer? Eu tenho que agradecer muito os meus pais, a minha família, que sempre me apoiaram. Eu acho que sem eles eu não teria feito metade daquilo que eu fiz, porque a distância é difícil, gente. Eu falo, a gente passa por situações assim que tem hora você fala, que era minha mãe. Né? Imagino, porque também a cultura da Índia é muito mais, digamos, a Itália tem um pouco mais proximidade na cultura, mas lá parece outro mundo. Não, né? por exemplo, na Índia você não pode andar de mão dada com o teu parceiro, por exemplo. Homem e mulher não andam de mão dada. Homem com homem, sim. Entre amigos, mas mulher e homem não podem andar de mão dada. São alguns tabus até, vamos dizer assim. A Índia é um país, eu acho que é um dos países mais contraditórios, assim, de um certo ponto de vista. A pessoa fala, todo mundo na Índia é muito espiritualizado, né? Eles são muito... Eu falei, sim, são, mas a vaca come lixo. Ninguém come vaca, mas a vaca come lixo. Então, assim, é um contraste de um lado, quem tem dinheiro na Índia tem muito dinheiro, né? Então, assim, a diferença social que existe lá, muito grande. A gente tem também. Não vou dizer, mas ali é muito mais gritante. Esse gap, né? Essa discrepância de quem tem dinheiro. Eu fiz projeto que o cara construiu uma casa inteira, depois ele falou, não gostei, derruba. Como assim? Tipo assim, jogando o Dudu dinheiro... é desse tipo aí. Jogando dinheiro fora. Mármore, não é? Era o travertino vindo... Quando tiver outra dessa, me avisa, né? Eu trago pro Brasil, a gente dá um jeito nisso aí. E aí eu sei que né, as proporções das casas, né? Quando a gente faz um projeto lá, eu trabalhei numa casa de 5.000 metros quadrados. Uma casa. Deus livre. Aí que tá. É uma casa para uma família de 5 pessoas. Cada 1.000 metros para cada uma. Justo. Gente, isso aqui é o banheiro. O tamanho dessa sala, né? É um banheiro e olha lá. Tem um metrô na casa. Tem um home theater. Tem um cinema para 20 pessoas dentro dessa casa, de 5.000 metros quadrados. Então, assim, eu trabalhei em projetos... E quem são essas pessoas? São famílias, sei lá, árabes? Não, são indianos. Indiano, muito indiano. Ele é vamos dizer assim, ele tem uma empreiteira. Ele é praticamente dono de metade da cidade. Entendi. Mas, assim, a Índia, que eu estava dizendo, ela me abriu tantas portas. Eu sou muito grata. Eu aprendi muito. Sofri bastante também. Imagino. Porque a gente... É aquela coisa, assim... Você chega lá, não conhecia ninguém. Assim como quando eu cheguei na Itália, eu também não conhecia ninguém. E aí você vai construindo, né? Entre amigo aqui, amigo ali, conhecido. E aí você vai criando o seu núcleo, né? Eu falo que eu tenho 2 famílias. Né? A minha família... E a família que são meus amigos que hoje estão espalhados pelo mundo inteiro. Esse é um desafio, né? Você imaginar você mudar para um outro país para trabalhar ou coisa assim. E aí você, digamos assim, eu perdi toda a minha rede de relacionamento de amigos que eu tenho próximo. Vou ter que chegar e trabalhar. Talvez o pessoal que está naquela cidade vai te achar estranho, não vai querer te trazer para dentro do teu círculo. Aí tu vai ter que chegar e achar quem está interessado para te conhecer. E aí é um desafio você chegar e trabalhar, fabricar essa rede e ter uma certa segurança, né? Porque tu vai fabricar uma família próxima, de certa forma. E o que eu acho, assim, que a Índia, o que foi um fator que foi fundamental, eu conheci muitos estrangeiros também. Então a gente acaba, talvez pela... algumas coisas em comum, né? Todo mundo estava ali, longe de casa, longe da sua cultura, longe do seu habitat natural. E ali a gente se ajuda muito. Então ali a gente acaba Natal, eu, Francesco e Serena, que eram meus amigos que estão lá em Mangalore ainda, e eu até hoje eu falo, o WhatsApp para mim foi revolucionário, porque graças a Deus que existe WhatsApp. Pra gente que hoje eu ligo para minha amiga que está lá, é só a questão do fuso horário, que a gente tem que se adaptar. Pra não ligar no meio da madrugada? Minha mãe, às vezes, eu lembro uma vez que ela me ligou, um dia eu tava, sei lá, ela tinha me ligado, era 2 horas da manhã lá na Índia. O que aconteceu? Eu respondi, né? O que aconteceu?
Não, nada. Ai, desculpa, filha, achei que você, tipo assim... Sim, claro. Achou, porque pra mim era... Quando alguém te liga às 2 horas da manhã, alguma coisa aconteceu. Claro, claro, exato. E aí, assim, então, a hora que eu cheguei... O fuso é muito diferente? São 8 horas e meia. 8 horas é bastante. 8 horas e meia. Tem esses 30 minutos ali que é... Decisivo. Vai entender. É porque a Índia é complicada. Então, assim, eu tive que... São 2 lados, né? Do ponto de vista profissional, porque eu vim da Itália, que querendo... Eu falo que é um país bagunçado, mas em comparação, né, Milão é bastante organizado. Assim. A gente tem método, o pessoal tem respeito pelo trabalho, né? Você tem contrato, o pessoal respeita contrato, né? Tempo de entrega. Você chega na Índia, é tudo meio na boa. Sim. Tem o contrato, mas ninguém... É tudo a minha palavra. Não, a minha palavra... E já aconteceu, infelizmente, minha palavra não pagou, né? Então, assim, primeiro desafio profissional. Segundo desafio da questão pessoal também. Assim, eu me joguei mesmo. Eu falei, vou. E hoje em dia, meus colegas da Itália falam, ainda bem que você foi, né? Porque, como eu estava dizendo, eu cheguei lá com poucos projetos, né? Para, em 3 anos, a gente passar de 30 projetos a quase 120 projetos. Nossa. Muita coisa acontecendo. Então, assim, e aí até chegar a pandemia, né? E eu tava lá. Em 2020 eu tava em Bangalore e foi também que caiu algumas coisas, né? A gente teve influenciou muito, que nem eu tava falando no começo, imagina, mais né? um país populoso da Vai ser. Em 2020 falou que em 2024 a Índia vai ser o país mais populoso do mundo, vai passar a China. Vai passar a China. Então, essa questão, gente, aí de novo, aí cultura, você tá na fila, né? Na fila. A pessoa, independente de ser ter Covid ou não, elas estão grudadas em você. Tem um monte de espaço atrás, a pessoa tá encostada. Eu ficava olhando assim, dá licença. Sim. E outra, na Índia eu achava engraçado que todo mundo queria tirar foto comigo. Eu falava, gente, eu sou celebridade. a celebridade aqui, né? Eu não sei, tem o fator, né? Cabelo claro. A pele clara e tudo mais. A pessoa parava e ficava olhando. Bangalore não tanto. Tem mais outras pessoas. Tem bastante, tem muito bem estrangeiro lá. bem Então, o que eu estava dizendo, quando eu cheguei lá na Índia, eu tinha uma vida, um padrão médio alto. Eu morava num apartamento decente. Então, assim, o custo-benefício para mim, né, de estar lá, eu pensei a longo prazo. Eu falei assim, bom, estamos aqui para ganhar dinheiro, para melhorar minha carreira. Meu chefe lá, ele me deu carta branca. Tipo assim, faz o design que você quiser, a gente realiza. E isso foi uma coisa muito interessante. Que ele tinha uma cabeça assim, voltada para o futuro, voltada para a inovação. Para experimentação também. Para experimentação. Que é o que eu estou buscando aqui hoje aqui também. Eu estou buscando jovens arquitetos. Legal. Gente com ideia diferente, gente que quer sair fora da caixa. Porque, claro, né, não desmerecendo ninguém, mas assim, quem já tem alguns anos de profissão, como eu também tenho, eu já tenho meu fornecedor, eu já tenho meu método de trabalhar e tudo mais. O que eu estou buscando mesmo é atrair pessoas que têm vontade, né? Porque eu acho que hoje falar de arquitetura não é só arquitetura, não é só interior designer, é multidisciplinar. Se a gente quer obter um sucesso com qualquer projeto, seja ele externo ou interno, ele deve ser multidisciplinar. E o que estás fazendo então agora? Viesse para Florianópolis? Estás com os projetos lá fora ainda? Estou. Eu ainda tenho projeto lá fora e vim para Florianópolis e já tenho alguns projetos aqui. Eu estou trabalhando em um condomínio de alto padrão ali em Jurerê, trabalhando com alguns arquitetos aqui de renome, como a Maria Rochelle. Estás focado com a parte da iluminação ou está geral? Sempre iluminação. Que legal. São 15 anos que eu trabalho só com iluminação, exclusivamente com isso. Até a pessoa, faz um projeto, Helena. Falei, tenho meus colaboradores. Né? Então, assim, aqui eu já comecei com alguns projetos, né? Então, eu tenho projetos em São Paulo, fiz alguns projetos no Rio, e estou aqui buscando parcerias e colaboração e para realmente ver aonde que a gente consegue dar um valor a mais com a iluminação, porque eu acho assim, vai desde o residencial ao corporativo até o ambiente urbano, que acho que um desafio maior ainda, né? E, claro, digamos, para a experimentação da iluminação, eu acho que depende muito da questão de trabalhar fornecedores bons para poder fazer inteligência ou a cor da luz. Exatamente. Eu acho assim, a grande diferença entre aqui e lá, vamos dizer assim, né? Por exemplo, na Índia, no primeiro ano, as instalações eram horríveis.
Então a gente teve que treinar um pessoal específico, uma mão de obra para poder instalar aquele perfil de LED. Até para não estragar, material. Porque a gente estava importando da Europa, né? Então a gente tinha parceiros na Europa aqui. Então, para poder instalar, a gente treinou uma equipe. E o que eu acho, e o que eu tô feliz, que eu voltei recentemente aqui para o Brasil, né? Então, e comecei a ver que tem bons produtos no mercado. Importados ou tem gente nacional, no Brasil? Já nacional. Eu vejo pela experiência dos LEDs, assim, as lâmpadas de LED convencionais que a gente tem, aquele bulbo, assim, né? E eu vejo que os drives estão uma porcaria, tipo assim, não estão durando um ano, né? Mas é que tá, o LED não nasceu para ser uma lâmpada de bulbo. O LED nasceu para ser uma luminária integrada. Então, que é o que... É que aí que vai, assim, a tecnologia corre, né? A gente vai se adaptando em anos, né? A tecnologia vai em minutos e a gente vai em anos. O socket tá lá ainda, né? De rosca. Exatamente. Fazer o quê? É que aí a gente ainda tem essa mentalidade que é preciso trocar a lâmpada. Como é que eu faço para trocar a lâmpada? O que a gente trabalha, e o que tem sido, vamos dizer assim, o desenvolvimento, né, da tecnologia do LED é a luminária integrada. Então, quando você vai trocar a luminária inteira. Então, daí que depois vem a questão de você ter uma pessoa... A integrada que tu tá falando é que, tipo assim, ela não tem uma... Ela não se adapta ao digamos, ao bocal. Imagina um spot, né? Então, você tem o COB, que é o LED, integrado com o dissipador de calor, que o grande problema do LED não é o calor que ele emite para fora, mas é o calor que ele emite por trás. Então, colocar a fita de LED sem o perfil... Você está perdendo energia, né? A lâmpada vai queimar. E a vida do LED, E também o drive, né? O drive também consome bastante energia. Essa é o grande questão, né? O LED pode durar 50 mil horas, mas o driver 20. Então tem uma questão... Então, assim, vamos dizer assim, o valor de você ter um consultor ou um projetista de iluminação que tem todos esses fatores. Então, a iluminação, quando eu falo integrada, é que você não tem uma lâmpada que troca. Você troca toda a luminária. Então, daí que entra a questão do investimento. Quanto que eu vou investir? Eu vou fazer um projeto de uma residência relativamente é um projeto que deve durar pelo menos uns 10 anos. Se eu estou trabalhando com o conceito de uma loja, a loja pode mudar o conceito a cada 5 anos. Sim. Né? Então, assim, a tecnologia que eu vou usar ainda, a lâmpada, por exemplo, a luminária integrada aqui no Brasil, você tem tantas vantagens, né? Seja na questão da otimização da lâmpada em si, né? Ela dura mais, menor, porque você não tem aquele bulbo para você ter que rosquear, então a dimensão da luminária é mais reduzida, então você consegue integrar ainda melhor na arquitetura. Eu acho que essa foi a grande revolução. Assim, eu vi um tempo atrás, mas eu não vejo muito adotado, mas tem muita gente caminhando para pelo menos a mentalidade de painel, onde tens uma tela tensionada. Como se fosse um bloco, né? Digamos assim, uma parede toda iluminando, ou coisa assim. Não tem mais... Porque a gente tinha, digamos, um ponto único, né? Um bulbo. Aí começamos a botar aqueles... Depois vem o perfil. Como é que é a fluorescente, teoricamente? Aqueles linear. Que a gente botava no escritório, que é linear, né? E no LED a gente consegue fazer painel de forma fácil, né? Sim. E aí o que vai caminhar? O que vai ser o futuro? Vai ficar tudo iluminado? Eu não tenho bola de cristal. Mas eu acho que o futuro vai ser mais escuro, na verdade. É a gente saber balancear melhor a luz, porque essa convenção, né, de que quanto mais luz melhor, não é necessariamente correta. O que é a grande vantagem, né, quando surgiu a lâmpada LED? Quando eu comecei a trabalhar, o LED estava começando. Você vê, comecei a trabalhar em iluminação em 2006. O LED, por exemplo, para aplicação em ambiente externo, iluminação pública, não tinha. Sim. Né? Era só lâmpada de vapor metálico. Nos carros também, né? Hoje, a gente só fala de iluminação LED. O LED dominou qualquer tipo de sistema. E qual que é a vantagem do LED? Então, a vantagem do LED é você pode fazer uma luz pontual, você pode ter um linear e você pode ter uma superfície luminosa. Né? A gente conseguia também fazer superfície luminosa com a lâmpada fluorescente, com uma tela por trás, na frente. Também dá. Mas, assim... Mas você consegue fazer fininho, né? Esse é aí que tá. Então, a gente conseguiu... vamos dizer assim, o LED, né, que seja um perfil, que seja uma lâmpada integrada, ele diminuiu muito o volume. E isso deu uma vantagem muito maior, abriu um leque muito maior para designers de arquitetura para a gente conseguir integrar a iluminação no móvel, no material,
no ambiente, no piso, no teto, na parede. Hoje a gente fala também muito de iluminação wireless, né? Sem a bateria solar. Então, eu falo hoje de iluminação urbana, o poste de iluminação, ele não é só um elemento para suportar a luminária. Hoje ele pode ser, você pode ter a câmera, né, de segurança, Wi-Fi, você pode ter aquela tomada elétrica para carro, você pode ter um display que informa o que está acontecendo na cidade, ele pode coletar dados. Então, assim, a iluminação a gente chama até no ambiente urbano, a gente fala muito dessa iluminação integrada com outros serviços. Então, não é hoje, mesmo num ambiente de escritório, que seja corporativo, a lâmpada é aquele elemento que a gente chama de Big Brother, que ela vai estar sempre presente. Por mais que quase pouca gente ainda, vamos dizer assim, preste atenção, né, que está bem iluminada ou não está bem iluminada, mas ela está sempre presente. Então, a lâmpada ela pode coletar dados, ela pode mudar, né, tendo esse controle inteligente por trás desse sistema. Então, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito na Índia, porque quando eles me chamaram para ir trabalhar lá, era isso que me atraiu. O fato de eu poder estar num escritório onde a gente não fala mais só de iluminar, mas eu falo de criar uma experiência. Claro. Porque, portanto, a gente fez um projeto de um museu que, infelizmente, Covid acabou parando o trabalho, mas era um museu do Sai Baba, que era um dos gurus lá, muito famoso. E o cliente pediu para mim, Helena, a gente quer que as pessoas possam sentir a presença do Sai Baba. Eu falei, tá. Aí Fácil. Eu quero sentir. Eu falei, meu Deus. Aí a palavra sentir. Então, assim, sentir não é só ver. É cheirar, é sentir frio, né? É calor, frio, calor, é sentir o gosto, sentir o cheiro. Então, a gente acabou criando um projeto sinestésico que eu conseguia integrar o ar-condicionado, a música, o áudio. Então, ia além de que só iluminar os displays do museu. Claro. Então, a gente criou por exemplo, tinha um episódio lá da vida dele que ele levou picadas de escorpião e tal, e ele quase morreu. Então, aquele ambiente, quando a pessoa entrava, era um ambiente frio, uma luz estroboscópica, para você se sentir mal. Então a gente aí quando quando eu aprendi muito com eles, né, nessa questão da gente, o projeto de iluminação, eu não falo mais que é um projeto de iluminação, a gente vai estar criando uma experiência, né? Seja no momento que a pessoa, e isso vale para qualquer projeto, no momento que o cliente, o usuário entra no espaço, então a gente tem que pensar como é que ele vai utilizar o espaço, por onde ele vai passar, né? Se eu estou vendendo um produto, eu quero que o cliente pare e veja. A iluminação tem esse poder da gente conseguir atrair o olhar. E, além disso, hoje em dia tem a tecnologia que consegue olhar a tua pupila para ver onde você está focando. E a iluminação integrada ela consegue dar um destaque. A gente é muito manipulado. Claro. Eu achei engraçado esse comentário que é o efeito estroboscópico que faz a pessoa se sentir mal. É um troço engraçado. Eu tenho agora esses postes com LED, né? Quando o drive começa a dar problema, o que acontece? Ele começa a piscar. Já vi esse poste piscando? Não? Já. Cara, que coisa horrível. Dá uma agonia, né? É louco aquilo, né? Uma agonia, realmente. Tudo isso tem a ver com os nossas células, que são fotorreceptoras, que reagem a isso. Então, a gente tem, né, a questão da percepção da cor, luminosidade, e esse é um fator que depois que interfere com o nosso cognitivo. Tinha falado do flicker, né? Que a gente às vezes não percebe e também provoca desconforto. Aí que tá quando a gente vai escolher um produto de qualidade ou não. Então, às vezes você tem dois perfis. Por que um é melhor do que o outro? Então, quem conhece, né? É aí que tá o diferencial, né? Para você poder orientar. A qualidade do metal para dissipar o calor. A qualidade do difusor, para você não ficar vendo as pontinhas do LED, da fita. A qualidade do dissipador, a qualidade do driver. Evitar justamente essa questão do flicker, que não é uma coisa que a gente consegue perceber. Talvez se você colocar o celular aqui embaixo, a gente vai ver que está, né, tá piscando. É uma questão não, vamos dizer assim, não visual, né? O cérebro completo ali. Exatamente. O que eu acho maravilhoso, a iluminação, a gente consegue criar uma ilusão de um espaço. Eu acredito, assim, que com a luz,
um ambiente, que, por exemplo, embaixo de uma ponte, vamos dizer assim, que durante o dia talvez não tenha grande valor, à noite ela pode se transformar, ela pode virar um elemento, ela pode virar um marco na cidade. Então, assim, a gente consegue trazer essa questão de maior bem-estar, maior conforto, maior identidade. E aí que entra a questão, por exemplo, da cultura, você saber traduzir, né, e interpretar o que é para um, o que é para outro. E trazer isso nas melhores realidades, né, de uma maneira que se adequa ali à proposta que está sendo colocada. Por exemplo, quando eu contei para vocês, né, quando eu entrei naquela casa que estava muito iluminada, eu coloquei o óculos de sol, o indiano ficou me olhando, ele falou, mas por quê? Eu falei, e eu sei que ele queria, ele era daquele cara que, para ele, tudo da Itália era mais lindo, né? E aí, na hora, eu falei assim, olha, aqui tua iluminação tá exagerada, na Europa é assim, assim, assim. Ele, então tá bom. Eu falei, tá ótimo, tá mais do que suficiente. Então a gente tem, né, algumas... E outra coisa também que eu aprendi, que os indianos, para falar assim, eles mexem a cabeça assim, né? Não. Tudo lá. Que pra gente é um não sei, né? Ou não. E logo que eu cheguei também no escritório, eu falei, então, pessoal, né, nós vamos começar a trabalhar assim. Aí eu trouxe todo o método e blá, 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 criar uma identidade ali pra empresa. E aí, vocês entenderam? Todo mundo balançando a cabeça. Ninguém entendeu. Aí eu voltei a falar. Falei. Aí, do you understand? Todo mundo continuando com a cabecinha assim, balançando. Eu falava, gente, não é possível. Meu inglês deve estar muito ruim, né? Aí eu tava falando pela terceira vez, já tava desenhando. Sabe aquela coisa assim, que vou desenhar. Aí, um dos designers que trabalhava comigo, ele foi meu aluno lá do Politécnico de Milão. Ele estudou lá na Itália e tinha voltado para a Índia e veio trabalhar comigo, porque eu estava lá. Aí ele, como a gente tinha mais confidência, ele falou assim, Helena, por que você está falando 3 vezes a mesma coisa? Eu falei, porque ninguém está entendendo, né? Eu fazia assim, aí todo mundo rindo de novo da minha cara. Eu disse, não, Helena, isso aqui é sim na Índia. Eu falei, ai, meu Deus. Só que daí depois você pega as mães, depois de alguns anos. Não, graças a Deus não é invertido. Mas eu comecei a pegar as manhas também, porque se é rapidinho, aí é sim. Se eles fazem meio devagar, tipo... mais ou menos. Então, assim, estou apresentando um projeto para o cliente e já fico de olho. Se é rapidinho, a mexidinha da cabeça... E, por exemplo, isso eu já peguei. Você vai conversar comigo, Helena? Eu ainda faço isso aqui, né? Assim como eu faço assim também. E eu faço assim... Mistura tudo. É uma salada mista. Isso que é legal. Onde é que... Enfim, bom, é incrível te receber aqui. E a gente sabe... agora tá sabendo, né, o tamanho do universo do Lighting Design, que é algo que agora talvez as pessoas possam conhecer um pouquinho mais com esse nosso papo. Onde você compartilha talvez informações a esse respeito? Você usa redes sociais para isso? O pessoal se conecta contigo no Instagram, LinkedIn? Sim, eu tenho meu Instagram, né, H_Gentili Lighting, meu site. O que eu tenho divulgado bastante, eu gosto muito de escrever. Então, eu ainda, né, na época, eu falo, eu tenho meu lado professora, pesquisadora e o lado projetista, né, e empreendedora, querendo... para saber um pouco mais, eu tenho publicado bastante, eu tenho escrito artigos, mas alguns artigos estão em inglês, por enquanto. Aqui ainda no Brasil eu não comecei a escrever bastante, mas eu pretendo divulgar, organizar alguns cursos, porque eu acho que quanto mais a gente divulgar eu falo, a cultura da iluminação. Existem bons profissionais já aqui no Brasil, e eu vou dizer, acho que assim, tá ainda muito concentrado no eixo São Paulo-Rio, né? Aqui no Sul a gente também tem alguns bons profissionais, mas eu acho que o pessoal precisa conhecer mais, né? Saber que daí aquela coisa não é só para quem tem muito dinheiro. A gente tendo um bom projeto, você vai ter um resultado, uma melhor produtividade para quem vai trabalhar, vai se sentir melhor no ambiente. Você vai se sentir melhor também na sua casa, o tipo na cidade. Então, é um leque muito grande, e eu acho que para quem está buscando se especializar, né, quem está recém-formado ou quem está começando, a iluminação aqui no Brasil é um mercado muito grande, que está crescendo bastante. E eu fico muito feliz com isso e espero contribuir com isso. Legal. Justamente para... Meu sonho é criar esse intercâmbio cultural, vamos dizer assim. Né? Trazer o pessoal da Itália, da Índia, e levar o pessoal daqui do Brasil também. Eu acho que é a função do designer. Quanto mais a gente conseguir
viver, experienciar coisas diferentes, para eu poder trazer aqui coisa nova. Porque senão a gente acaba ficando... Claro, né, tem a prática profissional, a gente está sempre... Né, você acaba se acostumando, mas eu acho que é fundamental para qualquer designer, quem se chama arquiteto, que precisa viajar, precisa abrir a cabeça e prestar atenção. Quando você entra no lugar, você já fala, olha só, aqui tem esse tipo, esse sistema, como é que eu me sinto? É quase que automático. Então a gente vai, é como criar uma grande biblioteca. Eu falo para meus alunos também, comunicar com a luz é muito difícil. Porque não é que eu tenho um catálogo, eu mostro uma luminária, mas essa luminária é aplicada no meu ambiente, o efeito da luz, porque o que a gente, infelizmente, a gente acaba se atendo só na questão estética. Você vai num showroom, tá todas as luminárias acesas. Eu falo, legal, apaga tudo, eu quero ver o efeito dessa lâmpada acesa, porque é isso que me interessa. E muitas vezes eu faço o projeto, a gente faz o projeto, eu quero ver o efeito da luz e não a luminária. Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito mais interessante desse ponto de vista, né, da gente... Aprender a observar, no caso. Porque, na realidade, esse talvez seja o problema. A gente não consegue parar e olhar assim, o que está acontecendo? Não, e aí você... Então, por isso que, assim, eu falo, tô no showroom, eu falo, ai, meu Deus. Dá pra... Né, alguns você fala assim... o designer acaba optando só pela estética, mas não está pensando no efeito da lâmpada. Sim. Então, assim, o objetivo também é esse, de montar alguns cursos aqui, vamos ver como é que vai se desenvolver. Estou abrindo, né, parcerias, já bem feliz, já tenho bons arquitetos aqui com quem eu estou trabalhando e espero expandir, quem sabe, né, poder trazer, realmente criar esse intercâmbio cultural um dia. Vai fazer, com certeza. Eu acho que Florianópolis, eu vim para cá não só buscando, né, pessoalmente, buscando uma qualidade de vida, mas quanto mais eu começo a conhecer, eu falo, a cidade tem muito potencial. Sim. Florianópolis, se comparar à Itália, seria qual cidade que seria ter mais espírito? Será que a gente poderia caminhar para uma visão mais de design, como fosse Milão, assim? No ponto de vista de inovação e tecnologia, eu acho que sim. Legal. Eu não tenho dúvida. Porque e quando eu falei, a gente tem que começar a colocar Florianópolis, que não é só uma cidade de turismo de verão. Eu acho que aqui a gente tem potencial para... Ui, eu tô batendo no microfone. Não, a gente tem tudo aqui. Eu falo, eu tô parada no trânsito, mas eu tô vendo a beira-mar, né? E ter esse polo de tecnologia e desenvolvimento onde a gente está, né? Eu acho isso que é um grande diferencial. E tem possibilidade, tem gente com poder aquisitivo, tem vontade política, então eu acho que... Só trabalhar e correr atrás, né? E para a gente poder realmente... E o meu objetivo é melhorar essa qualidade, né? A gente melhorando o nosso ambiente, todo mundo... Você automaticamente se identifica. Você se identificando, você cuida, né? Então, e quem cuida, né? Depois quem atrai outras pessoas. E assim vai. Sim. Então, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui em Florianópolis. E tenho fé que vai ter bastante resultados. Espero que sim. Com certeza vai ter, porque na verdade o teu trabalho, ele, apesar de ser específico, né, de ser nichado, ele impacta a vida de todo mundo. Exatamente. Então isso que essa mistura que é legal. Eu falo com meus alunos também, por exemplo, minha família inteira é de médico, né? A não ser meu avô, que era pintor, e eu acho que eu peguei a veia do meu pai, do meu avô. Mas o resto da família da minha mãe, quase todo mundo está na área do setor de saúde, né? Então eu lembro até conversando que o médico cura, né? O médico tem toda... Eu falo assim, eu evito que a pessoa fique doente. Boa. A função do design é que a gente tem que evitar. Então, assim, eu tenho a minha... Vamos dizer assim, o designer tem uma função. Não é só luxo, não é só... vamos dizer assim, grandes empreendimentos que você vai ter... Não, é nos pequenos detalhes. Tem o Bruno Munari, que é um dos grandes designers, né, italiano, do design desse copo. Como eu vou pegar, por que eu vou pegar, por que vai me atrair. Tudo tem um significado, né? Então, por isso eu falo, a gente também tem uma responsabilidade muito grande na questão, e principalmente hoje, essa pandemia veio ensinar pra gente o quanto a gente precisa aprender a conciliar, né, produtividade, tempo de
de relaxar, melhorar nossas condições, nosso ambiente, né? É isso. É isso, então, enfim. É isso aí. Show. Não, muito legal, muito bom te receber aqui, né? Obrigado pela tua vinda, por trazer pra gente tanto conhecimento, tanta informação a esse respeito. A gente vai procurar propagar o máximo possível esse episódio aqui. Vocês. E isso com certeza vai ser legal, vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, sucesso pra ti, conta com a gente, né? Volta aqui mais vezes Espero que sim. pra falar dos teus projetos. Com né? certeza. Espero agora, daqui uns 6 meses, alguns projetos vão estar realizados com o hospital, aqui no condomínio, e a gente vai ter mais material para compartilhar. Claro, sem dúvida. Então, obrigado mais uma vez. O pessoal vai te acompanhar. A gente vai deixar tuas redes aqui na descrição do vídeo para o pessoal daqui de Floripa e também do Brasil todo se conectar ainda mais contigo. Obrigado pela oportunidade, pessoal. É isso aí. Muito obrigado, então, a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia, Ferrari. É isso aí. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Exato, os nossos parceiros aqui, o Lid Santa Catarina, ao Davi Paes e Lima, e agradecer também à doutora Rebeca Hansen do Pink Talks. Se você ainda não assiste aí o podcast dela, corre lá no canal da doutora Rebeca Hansen para curtir um podcast sobre saúde feminina muito legal, muito importante e necessário, certo? É isso aí, sextou, cara, agora. Muito obrigado. Vamos descansar, né? É isso aí. E até o próximo episódio do Jogando Para a plateia. Sempre iluminado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais iluminado agora.